precisam dessa cirurgia de redesignação sexual. Tá? Então, onde a gente acha o limite entre o que realmente é a natureza, o que é o científico, o que é só uma questão psicológica que pode ser induzida também. A gente encontra aí várias que é uma questão mais complexa, profunda, a orientação sexual. Bueno, pero de cualquier manera vamos a tratar de esta situación. Trouxe um vídeo também, não sobre os aspectos mais e se arrependeu depois, né? Então, para a gente fazer um repasso sobre a classe anterior, porque estas preguntas son importantes, ya teniendo en cuenta el examen final. Entonces, en la clase pasada nosotros abordamos el tema del rechazo del tratamiento en los pacientes. A rejeição do tratamento é um direito do paciente. Nós encontramos na Declaração de Lisboa, de 1981, e também a gente, a partir da bioética, a gente analisa que esse direito da rejeição do tratamento, ele inclusive está acima da obrigação do médico de fazer o bem. Pero vamos ver quais são as perguntas que aparecem acá. Esta é a primeira pergunta. O fundamento ético del rechazo al tratamento en la moral médica clássica. Qual que é o fundamento para rechazar? Fundamento ético do rechazo. Eu não sei se vocês entenderam a pergunta, mas na aula passada a gente conversou sobre isso. Quando a gente estuda a moral clássica médica, nessa moral clássica médica, a rejeição do tratamento não era concebido. Né? Por quê? Por várias razões. E existe um fundamento ético que era utilizado para não aceitar essa rejeição. E isso que está perguntando aí. Vitória fala que é C. Eu não sei se vocês dá para compreender a pergunta. O fundamento ético do rechazo. Isso é que está perguntando. O fundamento ético. Qual é o fundamento, o princípio que você utiliza para rejeitar o tratamento, para rejeitar essa rejeição do tratamento do paciente? O que o médico tinha que fazer naquela moral clássica? Qual que era a obrigação do médico? O médico não aceitava a rejeição. Por quê? A ver, gente, é uma pergunta de prova, inclusive. Ninguém arrisca? Daniel D. Silvana C. Vitória fala que é A. O C. Então vamos pensar assim. O fundamento ético para rechazar o tratamento no pensamento da moral clássica era que o médico tinha que fazer de todo, sem ter em conta a participação do paciente. Não importava a opinião do paciente, menos em cirurgia. Lembro que cirurgia era outra questão, mas aqui é o tratamento em si. Então, se o médico tinha que fazer de tudo, inclusive rejeitar o tratamento, então o fundamento ético era a beneficência. Porque beneficência se refere mais ao hecho de hacer el bien. Tá? Muito bem. Na verdade, é a beneficência, a opção A. De hacer el bien. E esse princípio de beneficência obrigava o médico a realizar o bem ao paciente, sem importar se ele queria ou não.
porque era um médico que tinha um conhecimento, que tinha experiência, e o paciente ele não tinha capacidade para rejeitar. Então, vamos lá. Pergunta número 2. Dice, actualmente, teniendo en cuenta la Declaración de Lisboa de 1981, podemos afirmar que el rechazo del tratamiento es. Entonces, ¿cuál es la afirmación correcta ahí? Vou Por que D? Todo mundo vai pelo D. Aí apareceu um C. Tá. Então, atualmente, o que o código, ou a Declaração de Lisboa fala? Que o rechazo ao tratamento é um direito do paciente. Então, aí o C é uma pegadinha, realmente. E o A também pode confundir. Então, a resposta correta é D, opção D. D de dedo. É um direito do paciente. É isso que a Declaração de Lisboa fala. Que lo deve determinar o comitê ético, não. Não tem nada que ver. Pergunta número 3. Isso, exatamente. La argumentación clásica para oponerse al rechazo del tratamiento es parecido con la pregunta número 1. La argumentación clásica para oponerse al rechazo del tratamiento era acá falta una letra. Exacto, que la libertad del paciente no puede poner en peligro su propia vida. Então, aí a opção B, claramente, sem dúvida. La pregunta número 4 dice lo siguiente. El valor supremo que el médico debe perseguir es el valor supremo que el médico debe perseguir. Débora fala 1. Michele fala 1. Então, com esse argumento, o valor supremo à vida, então a gente pode justificar a distanásia. Uma pessoa que está sofrendo uma doença terminal, então não tem mais jeito de poder prosseguir, você mantém com vida aquela pessoa. Então, o valor supremo, em realidade, é a dignidade humana, a dignidade. Porque não é só ter vida. Isso aí fica muito claro, assim, praticamente todos os moralistas estão de acordo com isso. Porque a vida é importante, só que não é só viver, é viver com dignidade. E viver com dignidade é que a pessoa não tenha dor, não sofra, possa exercer a sua autonomia, possa se realizar como pessoa. Né? O mendigo, por exemplo, ele tem vida. Uma pessoa que vive drogada tem vida, só que tem dignidade. Então, essa que é a questão. A dignidade da pessoa. Bom, pergunta número 5. ¿Qué exige la decisión de respetar el rechazo del paciente? O que exige por parte do médico?
¿Qué exige la decisión? Bueno, vamos a analizar acá. Dice, no adoptar actitudes de carácter punitivo, certo? Verdade, não tem nenhuma atitude para punir o paciente só porque o paciente não quer seguir o tratamento. El alta médica voluntária, tá? É um documento que geralmente o hospital, o médico, ele fornece ao paciente, né? Como uma espécie de alta voluntária, não abandonar o paciente completamente. Então, aí as respostas são todas as anteriores, exatamente. 4. Muito bem. Sigamos, pregunta número 6. La autonomía prospectiva es un derecho extendido del derecho a la autonomía. Depende de la situación, aparece en el Código de Londres, es un documento. ¿Cuál es la respuesta ahí? Autonomía prospectiva. Tema da aula passada. Ninguém arrisca? Vitória, Jefferson, Débora, Mirna, Luana. Débora Cristina. É um direito estendido ao direito de autonomia. Uma pegadinha aí. Na verdade, a autonomia prospectiva, ele é um documento que é preparado pelo paciente, pode ser com o médico, para, por exemplo, se eu vou participar de um tratamento onde eu possa ficar inconsciente, então eu já deixo um documento assinado, autonomia prospectiva, onde eu digo que quero continuar, sim, com o tratamento, tá? No caso que eu não queira, se eu ficar inconsciente, por exemplo. Então, é um documento. Isso, autonomia. Bueno, autonomía prospectiva. Pregunta número 7. Dice, cuando hay peligro para la salud pública, a saúde pública es fácil. El rechazo al tratamiento igual debe ser reconocido y aceptado. El rechazo del tratamiento no es aceptado. El rechazo debe ser autorizado por la ley o ninguna de las anteriores. El rechazo del tratamento não é aceptado, claro. Não tem como você rejeitar quando há uma questão de saúde pública. Vacina, por exemplo, não dá para não aceitar. La pregunta número 8 dice, señala la afirmación correcta. Los intereses del paciente deben coincidir con los intereses del médico, los intereses del paciente están por debajo de los intereses del médico, los intereses del paciente no deben coincidir con los intereses del médico, los intereses del paciente están por encima de los intereses del médico. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? Luana, 4. Vocês arriscam a vida de vocês pelo 4. A carreira de vocês. O patrimônio de vocês pelo 4.
Porque se for assim, então, acertaram. Aqui é o 4. Los intereses del paciente están por encima de los intereses del médico. É superior ao interesse do médico. Sempre o que vai prevalecer é o que o paciente deseja, e não o que o médico quer. É isso aí. Mas aqui eu já expliquei, né? Para que esse direito do paciente ele possa ser acionado, o paciente tem que ser consciente, ele tem que saber as consequências, né? E para isso, a responsabilidade do médico também. Agora, se o paciente chega e fala, eu não quero tratamento, eu quero deixar o tratamento, e o médico não fala nada e aceita, isso aí não é exercício da autonomia do paciente. Então, aí, o médico, ele está errado. O médico, ele tem que fornecer a informação, e não só fornecer, ele tem que saber que o paciente está entendendo o que ele está dizendo, né? Exatamente. Tem que assinar o documento, o termo de consentimento, mas para assinar, o principal não é só o documento, porque esse documento, por mais que ele tenha um valor jurídico, esse valor jurídico não é absoluto, né? É importante que o paciente, ele seja responsável, né, por essa decisão. Responsabilidade totalmente. Aqui o que vale é a autonomia do paciente. Mas por isso que eu falo, essa autonomia, ela tem que ser consciente, tem que ser responsável. Tá? Se eu, por exemplo, não quero seguir um tratamento que eu sei que pode causar dano, eu tenho que ser consciente disso. Agora, se eu não quero continuar com o tratamento, mas aí eu não sei o que pode acontecer, aí eu não estou exercendo a minha autonomia nesse caso. A pergunta número 9, en los casos de huelga de hambre, la Declaración de Tokio de 1975 dice, ¿qué cosa dice la Declaración de Tokio? Essa pergunta é bem específica. Daiane Lohane. Sim, número 2. El médico no debe intervenir si la persona es libre y capaz de comprender racionalmente. É o número 2, na verdade. Bom. Y la última pregunta es la 10. Dice, el rechazo por parte del paciente se refiere a quê? O que o paciente ele rejeita ou pode rejeitar? Claro, 4. Tratamentos, estudos, intervenções, fármacos, todas são corretas. Professor? Sim. O senhor pode repetir a alternativa correta da 6, por favor? Da qual? Da número 6. 6. Autonomia prospectiva, um documento. 4. Graças, prof. Ok. Então, acá é número 4 também. Muito bem, pessoal. Então, vamos a iniciar a clase com este tema de la sexualidad. Así como ya aclaré, hoy vamos a tratar de la cirugía de modificadora del sexo, ou mais politicamente correto, dizendo cirurgia de redesignação sexual. Tá? É uma questão um pouco delicada, polêmica, mas mesmo assim é preciso a gente analisar algumas questões. Bueno, em primeiro lugar, quando nós falamos de sexualidade humana, tá, gente? A gente tem que, primeiramente, ir para a antropologia. É impossível a gente analisar essa questão só
pelo lado médico, anatômico, tá? É uma explicação técnica, tá? Científica, certo, tudo bem, mas a gente precisa aqui partir da antropologia. Então, quando nós falamos da existência humana e a sexualidade é parte da existência humana, implica que temos que analisar dois planos que estão vinculados. A gente já falou sobre isso em aulas passadas. Em primeiro lugar, sobre o que significa o corpóreo, tá? O que é o corpo e como o corpo vem sendo tratado na antropologia, na bioética, tá? A questão do corpo é super interessante porque existe toda uma filosofia do corpo, tá? Aí, por exemplo, na Idade Média, como existia esse pensamento dualista, existia uma filosofia de desprezo do corpo, tá? Então, porque o corpo impedia para que o espírito pudesse se superar, por exemplo. Então, o corpo, ele era visto como algo ruim, né? Mas isso aí foi superando com o tempo, e hoje em dia a gente vê que essa questão do corpo é importante para a integridade da pessoa, a integralidade da pessoa. Integridade não no sentido moral, integralidade no sentido antropológico. Pero, por outro lado, também temos o lado psíquico-espiritual, que é muito importante. Então, a gente aqui, quando analisa do ponto de vista antropológico, nem o corpo é mais importante que o espírito, o psicológico, nem o psicológico é mais importante que o corpo. Os dois são únicos, tá? A gente faz essa divisão por uma questão pedagógica, mas o ser humano, ele é um conjunto, uma fusão de tudo isso. Por exemplo, a inteligência de uma pessoa, de um ser humano, ele não anda sem o cérebro. Então, você não pode separar a inteligência por um lado e cérebro por outro. Você não pode pegar a inteligência do cérebro e analisar num laboratório. E a mesma coisa, esse lado psíquico, espiritual, você não pode tirar do corpo e analisar num laboratório. E não é assim que funciona. Então, as duas coisas são uno solo. Nós somos pessoas, somos seres humanos que temos um corpo, mas também temos um princípio psicológico, espiritual, não no sentido religioso, que eu já expliquei uma vez isso, né? Então, por esse corpo que nós temos, somos seres no mundo. Esse corpo é a nossa materialidade, e essa materialidade ela tem a sua importância também, né? Temos umas características bem definidas, temos um ADN, temos um tipo de pele, temos uma estrutura óssea, temos uma estatura, temos um sexo definido, tá? Então, a forma como essa nossa materialidade se apresenta no mundo é o que nós chamamos de corpo, tá? A parte material. Bueno, pero também poderíamos dizer que esse lado sexual permeia todo o nosso ser. Aqui. Por essa corporalidade, nós temos um sexo. E por esse sexo que nós temos, ele vai permear todo o nosso ser, no sentido cromossômico, no sentido gonádico, que são os que formam as células reprodutivas, temos alguns genitales, temos hormonas, pero aparte de eso também temos um lado psicológico e social dessa parte sexual, tá? Então, até aqui, por exemplo, cientificamente, é assim o objetivo, tá? Nós nascemos com um ou outro sexo, tá? Agora, essa questão de que é uma questão social, aí já é outro debate. Aí o debate já vai para o lado sociológico, antropológico e também para o lado político. Pero também, por essa parte del espírito humano, que nós decimos no no sentido religioso, espírito, eu não sei se vocês já leram, por exemplo, aquela obra O Espírito das Leis, de Montesquieu. Então, ele não fala no sentido religioso, ele fala no princípio que move, tá? Por exemplo, quem gosta de ajudar as outras pessoas tem um espírito de solidariedade, né?
Então, ele tem um princípio que move a ser solidário. E é nesse sentido que hablamos acá de espírito. Essa parte espiritual, que necessita de um corpo, tá? O espírito ele não fica sozinho sem o corpo. Nem o corpo sem o espírito. Como seria um cadáver. Por esse espírito, nós trascendemos lo corporal, podemos tomar decisões, somos seres éticos, somos seres que podemos relacionarnos con otras personas, creamos ideas. ¿Sí? Entonces, por ese espíritu es que nosotros podemos aceptar o rechazar todo lo que nos ofrece el mundo. Y acá vamos a los conceptos de género, sexo y género. Falta un acento ahí, género. Bueno, por la palabra sexo, nosotros nos referimos a las características biológicas y fisiológicas que van a definir lo que es hombre y lo que es mujer. Ahora, cuando hablamos de género, y aquí sí, é um debate mais... Não é um debate muito científico, um debate mais sociológico e político, tá? Quando se fala de gênero, se refere aos atributos sociais, às oportunidades que estão associadas por el hecho de ser homem e por el hecho de ser mulher. Tá? A gente vai ver aí que existem muitas sociedades onde, por exemplo, a mulher é o chefe da família, a chefa da família, onde a mulher tem vários maridos, e existem sociedades onde os homens têm várias esposas. Então é assim. El género se refiere más a los atributos sociales que hay. Esto nos lleva a hablar de la disforia de género. La disforia de género, ¿qué sería? Antigamente, a palavra que era utilizada era transtorno de género. Ahora, esa palabra se cambió y quedó como disforia del género. Entonces, la disforia de género es un conflicto que se crea en la psicología de las personas por tener un sexo, pero no identificarse con ese sexo. La persona no se identifica con el sexo anatómico fisiológico que tiene. Entonces, eso es lo que se llama disforia del género. Ahora, qual é a causa? Eu não coloquei aqui a causa, porque a causa não é conhecida. Não, pelo menos cientificamente é difícil a gente estabelecer qual que é a causa dessa disforia de gênero. Pero lo que causa, sí se puede notar, nosotros podemos observar que muchas veces hay una depresión, ansiedad, ideas suicidas, y de hecho hay mucha gente que comete el suicidio por esta disforia de género. Bueno. Entonces, el término disforia es utilizado para despatologizar esa condición de no sentirse bien con el propio sexo que uno tiene. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas nosotros sí podemos identificar en niños y tanto en adultos. Tá? Agora, essa questão também das crianças se sentirem assim, a gente não deve tomar como algo absoluto. A gente pode ler, ouvir, mas a gente sempre tem que ser cético com isso. Porque a gente sabe que a criança ela não tem essa maturidade realmente para poder dizer que não se sente bem com o sexo. Porque tem crianças, por exemplo, meninos que brincam com bonecas, ou meninas que brincam, por exemplo, com brinquedos que são de meninos, então é normal. Agora, utilizar, por exemplo, a psicologia para a gente estabelecer assim como absoluto, a gente sempre tem que ser céticos com isso. Pero lo que nosotros podemos observar es que aparecen estos síntomas en niños, insisten que son de otro género. Uma menina, por exemplo, que diz que é menino, tá? E deseja fortemente ser del outro gênero, se veste com roupa do outro gênero, tá?
prefiere actuar en el papel del otro género, prefiere juguetes, actividades del otro género. Entonces, así se siente desagradado com seus genitales, ele não tem, digamos, não se sente bem com os genitais e quiere tener las características físicas del otro género. Esto es lo que se percibe de una forma general en los niños. Y en los adultos son parecidos, que desean ser del otro género, quieren tener características físicas del otro género, desea deshacerse de sus propios genitales. Ahí están las ideas también de querer ser tratados como del otro género y creer firmemente que tienen sentimientos y las reacciones del otro género. Esses são sintomas. Né? Agora, assim como eu disse, a causa é difícil hoje de saber o que causa isso. Bueno, para saber, por lo menos identificar esos síntomas, tiene que ser gente capacitada que pueda hacer los diagnósticos. Se toma una muestra clínica, una evaluación psiquiátrica. Entonces, la disforía de género, para poder ser diagnosticado, lleva más o menos unos 6 meses como mínimo de tratamiento para poder diagnosticar. Uma vez que exista esse diagnóstico, qual é o tratamento? Bom, o nosso tema hoje é cirurgia de afirmação do gênero, de reassignação do gênero, porque pode ser também de afirmação, tá? Porque nesse tratamento, não necessariamente a pessoa vai mudar de sexo, mas pode afirmar o sexo que tem. Pero generalmente o que nós podemos observar é que há uma assessoria que ajuda a las personas a compreender esos sentimientos que tienen, dar un apoyo emocional, psicológico, para poder enfrentar la situación. También puede haber consejerías para las familias, ¿verdad? Hay también una terapia hormonal de afirmación del género, con las hormonas sexuales de su género, o en todo caso, si la persona realmente no se siente bien, parte para la cirugía de reasignación del sexo. Tenemos un médico muy conocido, americano, se llama Michael Bashir. Él dice que en los casos de la cirugía de reasignación del sexo, ningún procedimiento quirúrgico debe ser realizado sin una evaluación adecuada. Una evaluación psicológica, psiquiátrica, inclusive sociológica. Además del tratamiento hormonal. Y este doctor también dice que por lo menos la persona que quiere realizar la cirugía de reasignación del sexo, como mínimo tiene que pasar 1 año vistiéndose y actuando como la persona del otro sexo que quiere ser, antes da cirurgia. É o que esse médico ele propunha. Tenemos esta Asociación Profesional Mundial para la Salud de Transgénero, que es una asociación dedicada al estudio y el tratamiento de los transgéneros. Fue fundada por este doctor Harry Benjamin. Es un médico que trabajó mucho con los transexuales, y lo que hace esta asociación es va recopilando los estándares del cuidado para la salud de los transgéneros, lo que se refiere a los tratamientos hormonales, seguimientos psicológicos. ¿Ya? Entonces, es una asociación interesante que ajuda a aquelas pessoas que desejam fazer e que realizaram a cirurgia. Esse é nos Estados Unidos. Bueno, esta asociación profesional recomienda los siguientes criterios para las personas que quieran hacer un cambio de sexo. Tiene que ser una disforía de género persistente y bien documentada después de seguir todo el tratamiento. Tiene que haber una capacidad de toma de decisión con pleno consentimiento de causa.
e consentir para o tratamento, aqui a gente já vai pelo lado do protocolo, né? Então, tem que haver uma maioria de idade em um país determinado. Se há problemas de saúde física ou mental, deve estar bem controlados. 12 meses contínuos de terapia hormonal adequada, ¿verdad? Y también 12 meses continuos viviendo con un rol del género congruente que la persona quiere adoptar. Entonces, la persona que quiere hacer la cirugía de reasignación del sexo, estos son los requisitos que esta asociación recomienda. Bueno, ahora si nosotros vamos por el lado histórico del transexualismo, hay mucha información, inclusive hay sociedades donde la cuestión inclusive de la homosexualidad era vista como algo normal, en el caso de los griegos, los romanos. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, otras sociedades, aquí aparece ese slide aquí que era para en otro momento, pero esta fue la primera cirugía de la historia que se hizo en Dinamarca en 1952. Fue la primera cirugía de reasignación. Bueno, como estaba diciendo, la historia de la noción de género. Estas ideas cambiaron mucho hacia la década de 1930. Dos antropólogas, Margaret Mead, que é uma das maiores antropólogas referentes nessa área, y Bronislaw Malinowski, dos antropólogos que hicieron trabajos extraordinarios en la India, en la Polinesia, algunos países e islas asiáticas, donde ellos realmente tuvieron contacto con otras culturas. Y en el caso, por ejemplo, de Malinowski, tenemos el caso de las hidras, o acho que es así que se pronuncia, hidras, en la India, donde ellos tienen lo que se llama tercer género. Eles não são nem homens nem mulheres, é um terceiro gênero. Tá? Agora, nessa sociedade, esse terceiro gênero ele é visto como algo, como se fosse algo normal, tá? Então, essa é uma questão interessante de ser planteada também. E Malinowski, por exemplo, viu também o que chama Malons, na Polinésia, donde también existe algo parecido a un tercer género. No son hombres ni mujeres, realmente son garotos que se vestem como mujeres, ¿no? Y acá también tenemos el caso de los inuits en la Antártida. Inuits son lo que nosotros generalmente llamamos esquimales, ¿no? Entonces, los esquimales tienen una cultura interesante donde en las personas que nacen heredan el nombre de algún familiar fallecido que no corresponda a su sexo. Por exemplo, um menino que ele nasceu, então ele leva o nome de algum familiar, mulher que faleceu, e ele adota esse nome. E ele depois se comporta como esse gênero, utilizando esse nome. Mas aí, depois que ele virar, digamos que ele for maior de idade ou esteja na idade reprodutiva, ele vai optar pelo sexo que ele quer, se ele afirma esse sexo, ou ele mantém esse rol, esse papel de sexo que ele adotou. Então, acá solamente temos 3 casos, ¿verdad?, donde la cuestión del género asignado socialmente realmente no causa ningún problema. Na Índia é aceito, é visto normal, na Polinésia existe, e acá na Antártida também. Bueno. Entonces, históricamente el cuerpo humano siempre ha sido motivo de preocupación por esto. Y esto tenemos desde la medicina, la física, la religión, la política, lo económico, siempre, prácticamente todas las ciencias se preocupan por el cuerpo humano.
Então, o que a gente pode perceber até agora? Que essa questão de cirurgia de reasignação sexual é um problema que causa, não em todo o mundo, é um problema que causa só em algumas regiões. Nós, por exemplo, aqui no Ocidente, nós temos um problema assim, porque realmente nós temos uma cultura diferente, uma religião predominante, tá? Temos umas ideias, e isso leva com que as pessoas que têm um sexo, mas não se sentem com esse sexo que têm, apareçam esses tipos de problemas, por exemplo, né? Como a angústia, a depressão, pensamentos suicidas, porque há uma oposição a aceitar esse tipo de comportamento ou de pensamento. Bueno, y cuando hablamos de cirugía de reasignación del sexo, desde el punto de vista bioético, lo que nosotros podemos decir es buscar alguna forma de establecer y de aceptar esa condición. Y en ese sentido, la referencia que vamos a tener es de un pensador católico, esse que é um jesuíta, Giacomo Perico. Ele escreveu esse livro, Problema de Ética Sanitária, onde realmente ele afirma, se todos os especialistas, né, sobre essa questão chegam em um acordo em dizer que a cirurgia é a única forma de que a pessoa se libere dessa, digamos assim, dessa tristeza, desse mal que a pessoa tem, então, eticamente, é justificável redesignar o sexo de uma pessoa com uma cirurgia. Então, ele lo dice um pensador católico, conservador, tá? E eu acho que, assim, a nível ético, pode ser uma referência para a gente ter uma ideia. Agora, qual é o debate que causa ético? É a utilização do dinheiro público para isto, como no caso que acontece no Brasil. No Brasil, essa cirurgia é feita pelo SUS, né? É feita pelo SUS utilizando dinheiro público. Então, eticamente, isso é correto ou não? Claro que se eu perguntar para vocês, muitos de vocês vão estar de acordo, outros não. Então, é uma questão polêmica. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos destacar. No es solamente una cuestión económica, es una cuestión también política, es una cuestión antropológica, e é muito incipiente tudo isso, né? É muito novo isso, essa questão da cirurgia. Não a questão da homossexualidade, do transexualismo, que não existe problema em outros lugares, sempre existiu. Agora, essa questão da cirurgia realmente causa muitos problemas a nível ético por essa questão de utilizar dinheiro público. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta, comentários. Discutir gênero, claro, mas existem aí muitos que estão a favor, que induzem as crianças, inclusive. Novo entre aspas, porque essa questão da homossexualidade sempre existiu, desde que o ser humano foi ser humano. Existem culturas que aceitam, outras não. Sim, a Roberta Close, mas a Roberta Close acho que não chegou a fazer a cirurgia, ou ela fez. Não sabia, não. Ela fez, né? Não lembro mais. Acá se puede decir muchas cosas. É polêmico. Bueno, o que eu trouxe aqui de material para a gente dar uma olhada do outro ponto de vista é de alguém que fez a cirurgia e se arrependeu. Tá? Porque de quem fez a cirurgia e está vivendo uma vida normal, existem muitos. Tá? Agora, quem fez a cirurgia e se arrependeu, é importante também a gente dar uma olhada nessa questão para tratar, colocar alguma luz aí a respeito.
Vamos ver o que é isso acá. Travou. Não sei o que aconteceu aqui. Só um pouquinho, pessoal, já. Cresce em todo mundo a polêmica sobre a chamada ideologia de gênero. A ideia de que existiriam mais gêneros do que o masculino e o feminino, e que um homem ou uma mulher poderia mudar de gênero quando quisesse. Muita gente já fez até cirurgia de mudança de sexo. O problema é quando depois surge o arrependimento. Robert Bartla tem 30 anos, é estudante de teologia e fala 3 idiomas fluentemente. As sobrancelhas, ainda levemente delineadas, revelam sinais de um passado recente. Robert foi um menino, que foi uma menina trans. Da menina trans teve todo o seu processo de vida, mas hoje o Robert é o Robert, um amigo que tem pessoas que estão junto com ele o tempo todo, que o amam como ele é. Robert nasceu e viveu como homem até os 14 anos. Na infância, começou a querer se transformar em mulher. Robert começou a usar roupas femininas, deixou o cabelo crescer e iniciou uma lenta transformação no corpo, graças a uma amiga. E aí ela fez um protótipo, e ela começou a colocar o silicone industrial no meu corpo, que foi as primeiras transformações depois das injeções de hormônio. As injeções eram constantes. Se uma pessoa faz uma injeção a cada um mês, a gente fazia em excesso 3 vezes por semana de injeção para os comprimidos. Então era uma bomba de estrogênio que vinha para dentro do corpo e fazia essa alteração muito rápido. Aí eu fiz o silicone, depois comecei a fazer cirurgias plásticas, aí eu fui tomando cada vez mais formas femininas muito rápido. Foi nesta época que Robert deixou de existir e se transformou em Sabrina. Aos 18 anos, ela se mudou para a Itália. Em Milão, Sabrina ganhou dinheiro se prostituindo. Comprou roupas, joias, mas mesmo assim ainda não se sentia feliz, realizada. Faltava alguma coisa. Ela não queria no corpo nada que a lembrasse de Robert. Foi quando decidiu pela cirurgia de mudança de sexo. O que a travesti fazia, como ela vivia, o tipo de vida que ela gostava, como ela gostava de se vestir, eu não me enquadrava dentro desse gênero.
Eu me enquadrava dentro do gênero feminino, totalmente, do gênero da mulher trans. A primeira pessoa a quem ela contou a mudança foi a irmã, Janaína. Quando ele chegou a essa decisão, eu lembro que um dia ele me ligou e ele falou assim: Jana, eu vou fazer isso, eu vou fazer a mudança de sexo. Falei: filho, você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Você sabe que isso pode gerar uma consequência, e se você se arrepender? Então, assim, naquele momento eu vi que ele podia estar entrando num precipício, né? Quando completou 24 anos, Robert juntou todas as economias que tinha, na época cerca de R$65 mil, e viajou até a Tailândia. Lá passou por uma cirurgia longa e delicada, a de mudança de sexo. Uma nova mulher com cidadania reconhecida pelo Estado. Sabrina tirou novos documentos. Ela sempre achou que isso era tudo o que sempre quis. Mas logo depois veio uma crise existencial. Nessa construção que eu virei uma mulher, né, com documento, com certidão de nascimento, todas as coisas, eu acreditei que colocaria um fim nos meus problemas. Então eu pensei, poxa, agora eu vou casar, vou construir uma família, vou viver uma vida tranquila, quando na realidade foi o inverso. Então potencializou todas as demais coisas em mim. Então se eu saía menos, agora eu comecei a sair muito. Se eu bebia menos, agora eu comecei a beber muito. Se eu usei entorpecentes, acabei usando entorpecentes demais. Sabrina teve namorados e ficou noiva 2 vezes. E foi justamente na véspera de um casamento que veio a incerteza, a dúvida, o arrependimento. Aquele momento foi um momento que eu tive um insight de realidade, mostrando para mim que o que eu estava fazendo era... Eu estava sendo um vilão comigo. E o que eu estava fazendo comigo não era justo. E eu não entendia como sair daquela situação. Para sair da situação, Sabrina voltou ao Brasil. Queria ser Robert de novo. E a primeira coisa que fez foi cortar os cabelos bem curtos. Quando eu saio do salão, do shopping, a primeira coisa que eu ouço: e aí, brother? Então, poxa, eu tô saindo, o cara para conversar, aquela coisa que acontece naturalmente, o cara me chama de brother, e brother pra mim foi a coisa mais satisfatória da minha vida. Cortar os cabelos, retirar as próteses, tomar hormônios de testosterona. A desconstrução de Sabrina foi rápida. Apesar de a operação de mudança de sexo não ser reversível, era inegável que Robert estava de volta. Eu deveria ter desconstruído era muito antes. Então hoje as pessoas me olham não porque eu tenho um corpo bonito ou uma aparência desejada. As pessoas me olham pelo que eu sou. Os meus amigos estão comigo por quem o Robert é. O gênero masculino ou feminino vem do nascimento. Para a ciência, os cisgêneros são as pessoas que se identificam com o sexo em que nasceram. Os transgêneros, também conhecidos como transexuais, são pessoas que preferiam ter o sexo diferente, ou seja, um homem não quer ser homem e uma mulher não quer ser mulher. Segundo o professor Felipe Neri, presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica, é muito complicado lutar contra o sexo com que cada pessoa nasce. Existe a biologia. A biologia é o teu sexo, né? Que é a tua anatomia. Só que gênero é na forma como você se vê, como você se compreende, né? Porém, você não tem como desvincular a biologia. Nós temos um corpo, temos hormônios. A população transexual ainda é pequena. Menos de 1% ou 1% da população no mundo como um todo que é considerado transexual. Mesmo assim, em alguns países, o número de crianças que dizem querer trocar de sexo aumenta em velocidade acelerada. De acordo com a rede de televisão BBC, o número de crianças e adolescentes que acessaram o sistema público de saúde com questões de identidade de gênero subiu de maneira significativa nos últimos anos. Foram 969 jovens entre 2015 e 2016, contra apenas 94 em 2009 e 2010.
um aumento próximo a 1000%. Existe uma explicação para esse crescimento. Segundo este especialista, a razão é a chamada ideologia de gênero, ou seja, pensamentos que impõem a existência de um terceiro gênero, além do masculino e do feminino. Os países foram implementando essas políticas públicas, por quê? Porque quer-se realmente fazer uma nova sociedade. Qual é o problema que as pessoas não entendem? É o seguinte, existem pilares de uma sociedade. Quais são os pilares? Vida e família é um deles, são dois deles, né? E esses dois pilares que sustentam uma sociedade, muitos desses organismos querem desconstruir. Até junho deste ano, a Organização Mundial da Saúde considerava a transexualidade um distúrbio, ou seja, um transtorno de saúde mental. Hoje não é mais assim. A OMS trocou a palavra distúrbio por incongruência. Na prática, reconhece que os transgêneros passam por um conflito psicológico, mas sem considerar isso uma doença. When you look back, A repórter Denise Odorici conversou com Walt Heyer, um norte-americano de 78 anos, que passou por 2 operações de mudança de sexo. It started at the age of 4. Walt conta que desde criança, por volta dos 4 anos, queria ser menina. And had the surgery. Mesmo assim, chegou aos 40 anos como homem, se casou e teve 2 filhos. Foi quando decidiu se tornar uma mulher. Passou a tomar hormônios femininos, implantou silicone nos seios e retirou o órgão sexual masculino, o pênis. Walt se tornou Laura. Depois de 8 anos, se arrependeu. The surgery never really changed you. A cirurgia de mudança de sexo, no fundo, não mudou a pessoa que eu era. O que aconteceu foi apenas uma mutilação no meu próprio corpo. Mutilation to your body. E termina. Aquele período foi uma grande perda de tempo na minha vida. A gross waste of a life. Laura fez o caminho de volta. Hoje, o Walt é uma voz de apoio para as pessoas com disfunção de gênero no mundo todo. Australia, New Zealand, Santiago, Chile. Ele mantém um site onde conta a própria história e a de outros tantos que se arrependeram de fazer a mudança de sexo. Walt também lançou livros sobre o tema. É difícil saber quantas pessoas ficaram satisfeitas com a mudança de sexo e quantas se arrependeram. Uma pesquisa sobre o tema foi realizada pelo Instituto Karolinska, da Suécia, uma das escolas médicas mais respeitadas do mundo, onde está o comitê que indica o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. Em 30 anos, o estudo acompanhou 324 casos de pessoas que se submeteram à cirurgia de mudança de sexo. A maioria, 59%, é formada por homens que se transformaram em mulheres. Os cientistas queriam medir o grau de mortalidade dos transgêneros ao longo de 30 anos e comparar essa mortalidade com a da população em geral. Veja o gráfico da pesquisa. No começo, todos estão vivos. Ao longo de 3 décadas, o grupo em que menos pessoas morrem é o das mulheres que não fizeram a cirurgia de mudança de sexo. Depois, vem os homens que não operaram. Na sequência, as mulheres que se tornaram homens e os homens que se tornaram mulheres. A conclusão da pesquisa: pessoas transexuais, depois da mudança de sexo, têm riscos consideravelmente maiores de mortalidade, de comportamento suicida e transtornos mentais do que a população em geral. A conclusão sugere que a mudança de sexo, apesar de aliviar a disforia de gênero, pode não ser suficiente como tratamento para a transexualidade. No Brasil, a cirurgia de mudança sexual é feita pelo SUS, mas não é simples. As autoridades de saúde exigem idade mínima, pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico e laudo que ateste a transexualidade.
é fundamental um acompanhamento em saúde integral daquele indivíduo, primeiro tentando se compreender quais são as demandas, o que aquele indivíduo busca, né, qual tipo de ajuda que aquele indivíduo quer. E após a cirurgia, caso ela seja feita, o acompanhamento especializado ainda é essencial. A gente continua acompanhando por no mínimo 1 ano após a realização da cirurgia. Os impactos na saúde de quem opta pela operação podem ser profundos. É o que diz uma reportagem do respeitado jornal inglês The Guardian, com o título A Mudança de Sexo Não é Efetiva. A reportagem afirma: não há evidências conclusivas de que a operação de mudança de sexo melhore a vida dos transexuais. Muitos deles, aliás, continuam severamente desorientados. A maioria dos estudos médicos sobre a mudança de gênero são mal feitos e levam a uma ideia errada de que a operação traz algum benefício. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Holanda apontam que cerca de 20% dos pacientes se arrependem da mudança de sexo. Marcos também optou pela cirurgia. Em 2003, ele se tornou Luma. Chegou até a tirar certidão de nascimento com a nova identidade. Mas ele logo se arrependeu. Antes eu era um homem que queria ser uma mulher. E agora eu era um homem que me tornei uma mulher. Mas eu não era uma mulher. Então, sempre a diferenciação, o fato de eu ser diferente dos outros, é que me trouxe a clareza de que o meu objetivo ele nunca poderia ser alcançado. Ele acabou aceitando o seu gênero de origem, parou de tomar hormônios e tirou as próteses mamárias. Mudou a certidão de nascimento. Hoje, Marcos afirma, sem medo, que se arrependeu de ter feito a mudança de sexo. Eu me arrependi de ter feito a cirurgia, me arrependi de ter feito toda a mudança no meu corpo, porque se eu não tivesse passado por todo aquele processo de mudança no meu corpo, hoje eu estaria adequado com aquilo que eu me sinto dentro, né? O meu corpo estaria adequado com os meus sentimentos hoje. Os mesmos passos de Marcos também já foram percorridos e levam a uma vida sem grandes conflitos. Mas como lidar com uma cirurgia irreversível para mudar de sexo? Eu tenho um equilíbrio emocional para poder lidar com isso. Então eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu corpo. Meu corpo está acostumado, eu sou tão seguro como eu nunca fui. Durante 3 anos, Robert lutou para ter o nome com que nasceu de volta nos documentos. E nesta nova etapa, o simples ato de buscar a carteira de identidade representou uma vitória. Antes mesmo de pegar o RG, a ansiedade era visível. Para mim é diferente, porque eu já tinha passado por isso para poder fazer o documento como Sabrina, que era também um desejo, foi um sonho, e hoje eu volto para refazer como Robert, que é o dia mais importante para mim, é poder voltar a ser eu mesmo. E é como Robert que ele é identificado. Robert Diego de Paula da Conceição? É o senhor mesmo, né? É. Que alegria. Cara, que felicidade estar aqui. Poder olhar de volta para o Robert. Eu que durante muito tempo neguei o Robert, mas olhar para o meu nome, para minha identidade hoje me faz muito contente, muito feliz, sabe? Curioso? Baixe o Play Club. Bom, isso é para ter uma ideia, né? Claro que existe também o outro lado, né? Que é o outro lado são pessoas que fizeram e estão felizes. Isso é só para ver o lado de quem não, de quem se arrependeu, né? Para quem não deu certo. Então, é assim, pessoal.
Tinha um vídeo aí também sobre como se realizava uma cirurgia. Só para complementar aqui o que a gente estava falando.
E é isso aí, pessoal. É um tema polêmico, né? Tem muita gente que concorda, outros não. É assim. Professor, sim. No caso de a gente viu, né, do transformação de um homem para uma mulher. No caso, ao contrário, numa mulher, né, retiraria a parte, tipo, por exemplo, reprodutiva, o útero, os ovários? Olha, o que eu tinha visto é que eles fizeram um tratamento hormonal para aumentar o clítoris, mas não chega a ser o tamanho de um pênis, mas existe também aí a possibilidade de um implante, mas não é de um pênis real, é artificial, no caso. Não, mas eu digo assim, no caso do útero e dos ovários, retiraria fora? O que eu vi não tinha retirado, não, mas eu imagino que sim, né? Que no caso tem que retirar qualquer tipo de desses órgãos reprodutivos. É que o que a gente conhece mais é desses de pessoas, de homens que viram mulher, né? E no caso de mulher que vira homem, também tem o seu processo. Mas o que eu vi é que não tirava os ovários, mas eu acredito que sim, né? Professor, tem uma pergunta. Por exemplo, no SUS, aqui no Brasil, o SUS ele cobre esse procedimento cirúrgico, né? Sim. Mas por questões de saúde ou por questões estéticas? Então, é uma questão polêmica, porque se fosse por uma questão de saúde, então essa disforia sexual tinha que ser uma doença. Mas eles falam que não é doença. E no SUS tinha que ser tratado doenças, né? Então, por isso que fica essa questão polêmica. Sim, porque o SUS, ele, pelo menos o que eu estou tentando pensar aqui, seria você usar o dinheiro público para poder tratar problemas de saúde que pode comprometer a vida, né? Claro, exato. Se a gente levar a cirurgia de resignação sexual como uma forma beleza, é questão de doença, então, um exemplo, né? Então, a gente teria que tratar outros tipos de cirurgias que seriam estéticas como forma de doença também, né? Por exemplo, se uma mulher quer botar um silicone porque ela não se sente feliz com os peitos dela, então isso pode gerar sei lá, uma depressão, algum problema de saúde psicológica e teria que cobrir a cirurgia estética. Por essa questão, porque aqui as pessoas estão falando que é uma questão de bem-estar físico, mental e social, né? Mas tem mulheres que precisam de silicone para se sentir bem mental e socialmente, por exemplo, né? Ou homens que precisam de uma cirurgia estética para se sentirem fisicamente, mentalmente, socialmente bem. Então, por que só a mudança de sexo, né? E por que não outras cirurgias? Essa que é a questão, essa é a pergunta e esse é o questionamento que se faz a nível ético. Mas, assim como eu falo, não existe é muito polêmico, né? É polêmico, porque alguns concordam, outros não. Se você for de um partido que você ganhou poder e você tem a possibilidade de mudar, você vai mudar. E quem não concorda com isso e alcançar o poder, ele vai rejeitar esse tipo de tratamento. Então, é uma questão política também. E não necessariamente científica. Porque essa questão de que realmente os diversos gêneros que existem, ele não é cientificamente comprovado. É uma questão de ciência. Entendem? No SUS o tratamento ele dura 2 anos. Tratamento psicológico, hormonal, até chegar para a cirurgia.
É 2 anos que leva o tratamento. Tatiana quer ver de uma mulher. Professor. Fiz um vídeo e envio lá no grupo dos delegados. Tá? Sim, Tatiana. Tudo bem? Tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque hoje em dia tudo vira preconceito, né? Às vezes você expor a sua opinião sem tomar cuidado, igual o vídeo. O senhor colocou o vídeo das pessoas que se arrependeram, né? Sim. Mas aí, claro, tem pessoas que com a troca de sexo são super felizes. Sim. Mas eu penso da seguinte forma, eu acho que o SUS não deveria nem se preocupar com isso. Porque não é uma doença, né? Não é uma doença. O nosso SUS, a nossa saúde já é precária. E é igual a mulher. A mulher, quando quer estar com o peito novo, bonito, ela tem que pagar para isso. Sim. Né? Então, o meu pensamento também referente à troca de sexo, respeito, né, a decisão de quem quer fazer, mas eu acho também que quem quer tem que bancar. Porque tem muito problema na nossa saúde para o SUS ficar preocupando quem quer colocar pepeca e quem quer colocar pinto, quem quer tirar pinto e assim vai. Então, essa é a minha opinião. Sim. Claro, realmente tem coisas mais importantes em relação à saúde, né? Tem muitas mulheres aí aqui no Paraguai tem muitas mulheres que morrem por problemas de coração, por outras complicações, né? Ninguém fala nada sobre isso, né? Agora, aqui estão querendo colocar a questão do aborto também como uma política pública, né, dizendo que as mulheres morrem por aborto, mas, na verdade, tem mulheres que morrem por outras questões e não por aborto. Então, o único questionamento desse tema é a utilização do dinheiro público, porque aqui realmente a gente não encontra ninguém questionando a mudança de sexo em si. Por isso que eu coloquei aí a referência da Igreja Católica, que inclusive tem teólogos que aceitam a prática. O problema aqui é utilizar dinheiro público, o dinheiro de todos, para realizar, né, essa mudança de sexo. Muito bem, pessoal, vamos deixar por aqui. Tá? E a gente se encontra na semana que vem.